Boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus. E aqui no vídeo de hoje... Calma. Viajei aqui. Sim, isso aqui é uma live no Facebook, isso. Eventualmente pode ser que eu perca o fio da meada, essas coisas acontecem às vezes. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão militar. E durante o... eu não sei exatamente quanto tempo, porque dessa vez eu perdi o controle do horário, então não sei quanto tempo vai ter dado 5 minutos, que é o tempo geralmente que eu espero para as pessoas entrarem. Mas então, para você que não sabe, eu já falei que é uma live feita no Facebook. O objetivo dessas lives é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira. E eu faço esses vídeos aí quase toda semana. Esses últimos tempos aí tá difícil, porque é um evento atrás do outro. Isso porque é agora que tá chegando em novembro, né? Imagina. Então assim, mas enfim, o objetivo principal é falar sobre isso. E nos últimos vídeos a gente tem começado a falar sobre a construção da República do Brasil. E de certa forma todos os vídeos que eu faço aqui já tem, sei lá, mais de 6 anos, são para chegar na construção da República do Brasil. E a gente está prestes a adentrar o próximo elemento-chave. No vídeo passado, eu não lembro exatamente sobre o que foi que eu falei. Devia ter visto antes de começar a live, mas tudo bem, tá tudo certo. É só você ir lá no meu canal Papo com Grilo para você descobrir. Mas se eu não me engano, foi sobre a mocidade militar e o Benjamin Constant, que é um cara que vai aparecer no vídeo de hoje, ou talvez no próximo vídeo, depende de quanto tempo eu vou levar para falar sobre a questão militar. Já deu 5 minutos desde que eu devia ter começado, sei lá quanto tempo que eu tô aqui já enrolando, mas o que importa então, vamos falar da questão militar. E o que acontece, gente? Para começo de conversa, os militares, desde o final da Guerra do Paraguai, então, assim, 1870, 1880, eles estavam com um soldo baixo, congelado há muitos e muitos e muitos anos. Estava tendo redução do efetivo das Forças Armadas desde o final da guerra, que enfim, se não estava mais na guerra, não precisava de tanto militar. Aí as promoções começaram a demorar, porque é aquilo que faz a carreira do militar, é a guerra. O militar sem a guerra é o militar pintando meio fio, e aí ganhar uma promoção pintando meio fio demora um pouquinho mais, né? E bom, e além disso, o Brasil, ele andava aí, pouco se lixava para os militares, então os equipamentos eles não estavam exatamente atualizados com a tecnologia da época, nem os regulamentos. Então assim, os militares eles se sentiam muito despreteridos pela sociedade, né? E isso aí é a insatisfação geral da classe, daqueles comunistas, porque vocês veem, quem que reclama de falta de salário baixo congelado é comunista. Quem que reclama aí de falta de promoção é comunista. Então, enfim, esses militares tudo comunista. E estavam aí muito satisfeitos com o governo. E aí chegou aí fevereiro de 1886 e o coronel Ernesto Augusto da Cunha Marcos, ele fez assim uma viagem de inspeção de rotina aqui no Piauí. E aí ele vai, como é que eu digo, né? Ele vai descobrir que um tal capitão Pedro José de Lima, que era comandante da companhia de infantaria, que era ligado ao Partido Conservador, tinha que ser conservador, né? Ele era, deixa eu ver, eu não posso dizer que ele era ladrão, né? Como é que eu digo que esse cara, esse conservador, ele estava roubando dinheiro público, né? Ele estava pegando dinheiro que era para pagar o soldo dos soldados que já eram mal pagos, ou para botar no próprio bolso, né, fazendo aí desvio de dinheiro público, roubando dinheiro público, e que ele também estava roubando equipamento, estava roubando até as roupas que o governo dava para os soldados. Não é que eu digo que ele estava roubando sem dizer que ele não estava roubando. Eu podia dizer que ele era corrupto, né? Isso é um jeito, mas corrupto perdeu o charme que tinha, né? Não tem mais aquele charme que tinha na época do Collor. Né? Então deixa eu ver, se eu não posso chamar o cara de ladrão, não posso chamar de corrupto, porque é gente rica
cidadão de bem, não é corrupto, não é ladrão. Deixa eu ver o que eu... Ah, já sei, o Cunha Matos, ele encontrou assim, algumas irregularidades associadas, possivelmente, talvez, quem sabe, ao nobre capitão Pedro José de Lima. Isso. Pronto, pode botar assim no jornal. E aí, então, enfim, gente, não vamos também adentrar assim nas irregularidades, nas supostas irregularidades que foram encontradas, né? Não vamos entrar nesses detalhes, esses detalhes não são importantes. O que importa é que o Pedro José de Lima era um cidadão de bem. E aí, com muita justiça, em julho de 1886, o deputado piauiense Simplício Coelho de Rezende, que era do Partido Conservador, um cidadão de bem também, ele vai atacar o Cunha Matos no discurso da Câmara, afirmando aí que o coronel comunista na Guerra do Paraguai traiu os companheiros e dirigiu a artilharia inimiga contra as tropas brasileiras, só podia ser comunista mesmo. E aí o coronel vai responder com uma série de artigos no jornal atacando o deputado. Só tinha assim um pequeno inconveniente, é que os militares eles eram proibidos, não sei se ainda são, tomara que ainda sejam, né, de discutir questão política ou corporativa no jornal. E aí o deputado Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves, que era ministro da guerra, puniu o coronel com 2 dias de prisão. Podia ter encerrado aí, né? Assim como podia ter encerrado das irregularidades, das supostas irregularidades. Mas não, aí os militares não vão gostar disso, eles já estavam desgostosos com o governo. E aí em agosto de 1886, a questão vai chegar no Senado, com o general José Antônio da Correia da Câmara, que era o Visconde de Pelotas, e senador do Partido Liberal, pelo Rio Grande do Sul. E assim, o Visconde de Pelotas foi só o cara que comandou o destacamento que surpreendeu e matou o Solano Lopes. Então, era um cara importantíssimo que todo mundo adorava. E aí ele vai defender o Cunha Matos dizendo que ele foi ferido na sua honra militar, que é no que tem o soldado de mais respeitável, né? Como o capitão expulso do exército não tinha. Por exemplo, aquele... Nem importa, né? Você sabe quem foi esse capitão aí, expulso do exército? E que aí depois foi desexpulso, porque os militares... uma classe assim muito honrada, né? Ele foi expulso e desexpulso e agora tá preso, tomara que morra na prisão, né? E aí... assim, e aí podia ter acabado aí com o Visconde de Pelotas. Mas não acabou aí, porque o senador Felipe Franco de Sá, aí ele vai pegar e vai lembrar de uma coisa que aconteceu lá em 4 em abril, né? Em abril de 1884. Foi o seguinte, e aí ele vai contar isso daí, e aí ele vai falar o seguinte, que lá na escola de tiro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, que estava sendo comandada pelo tenente-coronel Sena Madureira, eles receberam o dragão do mar com uma festa. Olha que absurdo. Quem é que recebe o dragão do mar em uma festa? Isso foi um ato de indisciplina, né? Porque aquilo, os militares tinham função de capitão do mar. E aí eles receberam o dragão do mar. Naquela história lá, né? Partindo do Ceará para o Rio de Janeiro, a jangada à liberdade, atrelada a navio negreiro, o que balança a jangada é a maré, maré, que balança a jangada é a maré. Se você não sabe a história do dragão do mar, vá pesquisar, pode começar pelo ver o vídeo sobre o dragão do mar, né? E vá pesquisar, porque esse cara é fenomenal. Enfim, gente, e aí o senador vai contar aí, né, que o dragão do mar foi recebido com uma festa, que foi um ato que ele considerou na época um ato de indisciplina, e aí por isso o Sena Madureira foi demitido e repreendido formalmente em ordem do dia, e aí ele lamentou que não foi mais rigoroso ainda, porque o Sena Madureira usou os jornais para atacar o senador depois disso. Aí aconteceu... E aí podia ter parado aí,
Né? Mas não, Sena Madureira, lá na escola de artilharia do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, ficou sabendo disso. E aí foi se defender dos jornais. E dessa vez do jornal republicano do Júlio de Castilhos. E aí no dia 2 de setembro de 84, né, porque podia ter parado aí, mas não. O ajudante-general Manuel Antônio da Fonseca Costa, que era o Visconde da Gávea, vai perguntar ao Marechal Deodoro da Fonseca se o Sena Madureira tinha recebido a autorização para se manifestar no jornal. E aí o Deodoro, com aquela habilidade política que só ele mesmo, ele vai responder no telegrama dizendo bem assim, ó, não. Aí ele vai pensar assim um pouco e, peraí, isso aqui pode não dar muito certo, vou aqui mandar uma carta com um ofício dizendo porque é que eu acho que o Sena Madureira está em todo o direito dele, que ele não merece ser punido por razão nenhuma não, né, e que, enfim, aí ele envia o ofício pelo correio, e aí o correio não chega a tempo, né? E, bom, o correio não chegou a tempo, o Sena Madureira foi preso, foi punido, o Sena Madureira foi punido aí pelo ministro, né? Porque, enfim, o Deodoro vai dizer que a discussão pública entre militares que era proibida, e não entre militares e civis, enfim. E, na verdade, em torno disso é que, no final das contas, está girando toda a briga e num pano de fundo ainda mais complexo que eu já vou falar. E aí, o que acontece? Em 30 de setembro de 1886, os oficiais da guarnição do Rio Grande do Sul vão pedir autorização para o Deodoro para se reunir em solidariedade à prisão injusta do Sena Madureira. O Deodoro vai concordar, podia ter acabado aí, mas não, o ministro da guerra manda prender todo mundo por insubordinação. E aí, durante todo esse ano de 1886, os republicanos vão estar publicando artigos no jornal toda hora falando sobre como o governo estava ofendendo os militares. E aí, inclusive, fizeram circular o boato de que o plano era acabar com o exército brasileiro, passar todas as funções para a Guarda Nacional. E para vocês terem ideia, em outubro de 86, Barão de Cotegipe, que na época era o presidente do Conselho de Ministros, vai escrever uma carta falando para o Deodoro que do jeito que as coisas estavam indo, o exército ainda ia dar um golpe de Estado. E o Deodoro falou, né, só respondeu o seguinte, que pelo que ele estava vendo, o que o governo queria era exatamente fazer isso daí, transformar acabar com o exército e deixar só a Guarda Nacional. E o Deodoro se isso acontecesse, o Deodoro quebrava a espada dele, deixava a carreira militar, ia virar senador que nem todo mundo fazia, e ia falar mal do povo que ele queria, em paz. E aí, quando o Barão de Cotegipe recebeu a carta do Deodoro, ele mandou exonerar o Marechal, e aí mandou ele ir para o Rio de Janeiro aguardar uma nova missão. Podia ter acabado aí, mas não acabou aí, porque em solidariedade, o Sena Madureira vai pedir a exoneração dele do cargo lá que ele tinha no Rio Pardo. E em 8 de janeiro de 1887, os militares vão fazer uma homenagem para os dois, lá no Rio Grande do Sul. E aí a briga que tinha começado no Piauí, que foi para lá do Rio Grande do Sul, chegou do Rio de Janeiro. E aí que negócio desandou mesmo. Porque aí eles vão ser recebidos com muita alegria pela mocidade da Praia Vermelha, que estava doidinha para dar um golpe de Estado. E a escola da Praia Vermelha foi fechada para não ter nada, para isso aí passar em branco. E os estudantes invadiram a escola, pularam os muros. Falando sério, o diretor da escola depois dessa se demitiu, né? E assim, E aí isso foi no dia 26 de janeiro. No dia 2 de fevereiro, o Deodoro e o Sena vão participar de uma reunião com 180 alunos, o Constant e mais uns outros militares aí, que vai somar um total assim, de umas 200 pessoas para pedir que o governo retirasse as queixas contra o Cunha e o Sena. E aí a carta vai ser entregue pelo Deodoro no dia 5, o Deodoro ostentando lá um monte de medalha que ele ganhou na guerra, e o governo o ministro da guerra vai dizer, não vamos aceitar isso aqui não. Aí ele vai se demitir, vão botar um outro cara, e o outro cara vai dizer o seguinte, né, a gente faz o seguinte acordo então,
O Senna e o Cunha pedem pra gente retirar as acusações da ordem do dia. E aí a gente retira. E aí os dois vão dizer assim, não vamos não, vocês é que vão retirar por livre e espontânea pressão da gente. E aí o governo vai ficar nessa, não vamos fazer não, e aí no dia 20 de maio de 87 eles retiram. E aí isso aí quebra tudo, porque porque a estrutura do exército, ela é uma estrutura calcada numa hierarquia, numa cadeia de comando específica. Não importa o que você acha ou deixa de achar. Se a pessoa que está acima da sua hierarquia diz, você obedece e você aceita. E acima de tudo está o governo. O exército ele não está acima do governo, apesar do exército achar que está acima do governo. Então, se o governo disse que não ia fazer, era para o exército ter calado a boca e aceitado. Né? Só que não, e aí foi indo até que eles conseguiram quebrar a cadeia de comando, né? E acabar com toda a estrutura e toda a lógica do exército. E aí em 26 de junho de 1887 eles vão fundar o Clube Militar, e o Marechal Deodoro da Fonseca vai ser o presidente desse clube. Ele vai inclusive correr aí, acho que era senador, não anotei aqui. Enfim, não é tão importante não, porque ele vai ter uma quantidade irrisória de votos, mas enfim, a questão toda é que aí você tem todo o exército unido numa única causa, que garantir que o exército continue a existir e com honra e dignidade. E aí eu até sou obrigado a ficar do lado do exército, porque nessa disputa era um pior do que o outro, porque olha só, qual que é a questão e que pode passar em branco se a gente não tiver o contexto maior de tudo. Primeiro, né, repare que essa história está acontecendo de 1886 a 1887, que é óbvio que tem repercussão até 88, continuação em 89. Repare, em 29 de setembro de 1885, ou seja, 7 meses antes do Felipe, ou 7 meses antes não, 5 meses antes do Coronel Cunha Matos descobrir aí as irregularidades lá do bandido, né, foi promulgada a Lei de Sexagenários. Em outubro de 86, mesmo mês que o Barão de Cotegipe envia a carta para o Deodoro, antes de demitir o Deodoro, antes de receber a resposta do Deodoro e demitir o Deodoro, foi abolido o açoitamento, porque as pessoas morriam sendo açoitadas, então não precisava garantir, o governo estava buscando uma forma de garantir que os escravizados iam continuar vivos durante muito tempo, né? Então assim, então essa disputa toda, ela tá misturada com a luta da abolição da escravatura. Não que os militares fossem exatamente abolicionistas. Você tem, por exemplo, na parte do Dragão do Mar, que você vê uma ideia abolicionista. Por quê? O que acontece? Os militares das patentes mais baixas era principalmente gente pobre. Você tem um monte de capoeira que dessas patentes mais baixas. Então esse povo aí era a favor da abolição, né? Não todos, mas pelo menos uma boa parcela. Não é realidade, por exemplo, um cara do tipo Deodoro da Fonseca, né? Mas você tem, isso tudo tá misturado sim com a história da abolição. Tá misturado o fato de que o exército era majoritariamente constituído de gente pobre e gente preta, enquanto, por exemplo, não é o caso da Marinha, porque a Marinha era para onde os ricos iam. Então assim, tem essa questão. Além disso, você soma o seguinte elemento, que estava aqui na minha cabeça agora, mas fugiu. Eu já vou lembrar. Mas antes não vou lembrar mais não. Fugiu. Desgraça, fugiu mesmo. Mas enfim, além disso, note o seguinte.
que o cara, o bandido da história que começou com tudo isso, ele era do Partido Conservador. Foi defendido por alguém do Partido Conservador. O cara do Partido Conservador que atacou o coronel recebeu os ataques em jornais, e aí o coronel é preso e ele é defendido por alguém do Partido Liberal. Então, assim, essa briga política entre conservadores e liberais também tá tudo misturado aí, tá tudo junto misturado. É até difícil saber o que tem a ver com a abolição, o que tem a ver com a disputa política de liberais e conservadores normal do dia a dia, o que tem a ver com a insatisfação geral dos militares mesmo. E aí tudo isso vai acabar levando muita gente pro lado muitos militares pro lado dos republicanos, né? E aí nessa mistura toda a gente tem a figura maior, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, que era monarquista de veia, de raça mesmo. O cara era monarquista raiz, o cara nunca ia dar um golpe no Brasil pra tirar o Dom Pedro II do poder, ou a Princesa Isabel, ou quem quer que fosse, porque ele era monarquista e amigo do peito do Dom Pedro, né? Ou nem tanto, né? Já que ele deu o golpe e foi o primeiro presidente do Brasil, o primeiro ditador militar do Brasil, foi o primeiro de muitas coisas. Então, assim, gente, mas essa aí, em geral, é a ideia dessa questão militar, né? A próxima semana eu não sei se eu vou fazer vídeo, porque enfim, eu vou estar viajando, mas acho que eu faço. Próxima semana eu vou fazer o vídeo sobre a cereja do bolo. Porque ainda tem mais um elemento que é pouco conhecido, pouco importante, mas enfim, ele existe, e é assim, aquilo só pra botar a cereja do bolo. Ah, lembrei, Barão de Cotegipe, é isso. Quem vai reclamar, valeu aí, Fernando, nem tava com essa intenção no comentário, mas me fez lembrar aqui, uma coisa que eu tinha esquecido. Quem mandou a carta pro Deodoro da Fonseca, falando que era óbvio que os militares iam acabar dando um golpe daquele jeito, foi o Barão de Cotegipe. E além disso, não para por aí. Essa noção de você transformar o exército na Guarda Nacional pode parecer assim meio irreal, e pode ser que as pessoas que não conheçam a história dessa disputa não entendam o que é a importância disso, mas qual que é a questão. Primeiro, não era irreal, afinal de contas, em questão do recrutamento para a Guerra do Paraguai, ela é principalmente causada porque o Brasil não tinha um exército muito bem estabelecido, porque tudo era resolvido na mão da Guarda Nacional, e a Guarda Nacional era uma maravilha. Era o seguinte, era basicamente você é uma pessoa importante, né, assim, um fazendeiro, coisa e tal, aí você compra o título de coronel, basicamente, por isso que até hoje o povo rico é chamado, dono de terra é chamado de coronel, e aí você tinha lá um monte de jagunço pra você mandar atrás de escravizado seu que fugiu, pra sufocar aí qualquer rebelião, ou às vezes pra dar uns conselhos aí pra um desafeto, pra um trabalhador assim que você tá achando que tá merecendo, né, ou sei lá, pra buscar o copo d'água pra você, né. A Guarda Nacional é basicamente isso, é basicamente você, né, pegar assim e legalizar os jagunços, né. Então assim, por conta disso que essa ideia talvez nem fosse tão irreal, né, que é diferente do exército. O exército ele tá na mão não de um bando de dono de terra, mas tá na mão diretamente do governo, né. Então assim, tá tudo linkado diretamente na luta da abolição, ou porque a Guarda Nacional, porque quem era dono de escravo, quem que era a favor da escravidão, eram os donos de terra, o povo da Guarda Nacional, os coronéis. Então assim, gente, mas por hoje é só. Próxima semana a gente continua, bota a cereja no bolo, para enfim falar sobre a proclamação da República e falar do papel da capoeira nessa história toda. Então até próxima semana.